Difusão Sesc. Olá, eu sou o Paulo Cioto. Estamos começando mais um Difusão Sesc, que tem como objetivo compartilhar ideias e experiências sobre os mais variados temas da atualidade. No nosso episódio de hoje, vamos conversar sobre crimes digitais. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a doutora Ana Paula Lopes, advogada criminalista, e Rita Martorelli, analista de assistência do Departamento Nacional do Sesc. Sejam muito bem-vindas. Olá, Paulo. Olá, Rita. Obrigada pelo convite. Tema extremamente relevante. Acho que vai ser um bate-papo maravilhoso. Sou eu que agradeço, doutora Ana. Olá, Paulo. Olá, doutora Ana. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, discutindo esse tema tão relevante na atualidade. Obrigado, Rita. Bem, pessoal, vamos começar a nossa conversa perguntando à doutora Ana Paula quais seriam as formas, de golpes mais comuns atualmente, de como é que eles são executados e também quem são as pessoas mais afetadas, com esses crimes digitais, doutora? Então, Paulo, primeiramente em relação às formas de golpes mais comuns na atualidade. Principalmente no início da pandemia, pouca movimentação nas ruas das cidades. Com isso, a gente teve aí os furtos presenciais, crimes de uma forma geral contra o patrimônio, uma redução significativa. E por essa razão, os criminosos tiveram que se reinventar. E aí surgiram novos golpes praticados via internet, ou seja, de forma digital. E aí eu selecionei aqui alguns desses golpes, até como forma da gente poder trazer à tona informação que eu acho que é a melhor forma de prevenção. O primeiro crime que eu verifiquei e que houve um aumento significativo durante a pandemia foi a subtração de identidade. O que é isso? A pessoa se faz passar por outra. Esse tipo de comportamento, que constitui crime contra a fé pública, chamado crime de falsa identidade, artigo 307 do Código Penal, ele é muito utilizado para fake news, para difundir, para propalar uma fake news. Por exemplo, cria um e-mail anapaulalopes@gmail.com e envia esse e-mail para Rita, dizendo: olha, Rita, fulano está fazendo isso, o governador de tal cidade fez isso, aquilo, vou te mandar o print de uma conversa de WhatsApp, que também vai ser fake, obviamente, para você ver o que está sendo articulado dentro da prefeitura, enfim, qualquer situação que você queira difundir uma fake news. E com isso, você aí pode gerar um prejuízo contra a honra dessas pessoas que estão ali vinculadas nessa notícia falsa. O primeiro golpe que a gente verificou, que aconteceu bastante durante a pandemia, foi a subtração da identidade. Isso principalmente para divulgar fake news, doutora? Exatamente, Paulo. A ideia é exatamente essa. Elas acreditam que a internet, entre aspas, é terra de ninguém. Não tem controle. Elas têm um certo receio de aparecer. Então, elas criam esses e-mails falsos, fazem-se passar por outras pessoas, às vezes até, Paulo, para gerar uma veracidade. Imagina, você recebe um e-mail da advogada Ana Paula, que você conversou num podcast, que você tem boas referências, te contando uma história que é fake, mas que você vai acreditar que é verdade por ter sido enviado pela doutora Ana Paula Lopes. Com certeza, às vezes até sem saber, que isso está acontecendo, né? Sim, eu jamais vou tomar conhecimento, a não ser que você me procure por outros meios. Você resolva me ligar. Ana, recebi um e-mail aqui, caramba, que história, hein? Eu digo, não, mas eu não te enviei nenhum e-mail. Não, mas eu recebi aqui um e-mail, Ana Paula Lopes, enfim. Certo. Paulo, um outro golpe muito comum na internet é a fraude de antecipação de recursos. O que seria isso? Eu mando uma mensagem para você, normalmente isso acontece via WhatsApp, dizendo que eu estou com uma dificuldade de pagar um boleto. Paulo, será que você poderia fazer essa gentileza de pagar esse boleto? Assim que eu resolver essa questão junto ao banco, eu vou lhe ressarcir. Certo. E aí você abre o boleto, é um boleto bancário, bonitinho, tudo certinho. Você pensa, poxa, Ana Paula, minha amiga.
e vai lá e paga o boleto, quando na verdade é um golpe, você perdeu dinheiro, não era a Ana Paula que estava conversando com você, era uma outra pessoa. O número de casos de pessoas que receberam mensagens falsas via WhatsApp pedindo para pagar boletos, para fazer Pix, para fazer transferências bancárias, ele triplicou de junho de 2020 para até agora, em razão, provavelmente, da necessidade que os bandidos, que os criminosos têm de se reinventar para continuar os seus ganhos indevidos, já que a gente não está tendo mais tanta movimentação nas ruas. Ou seja, eles migraram para o ambiente virtual, né? Exatamente. Eles viram ali uma forma de ganho. E olha, Paulo, eu vou te dizer, eu não acredito que com o fim da pandemia esses golpes sejam minimizados, não. Eu acredito que eles vão manter e cada vez mais eles vão se aprimorar nos crimes digitais. Porque é muito difícil investigar um crime digital. A polícia judiciária, ela precisa de aparatos tecnológicos que não são baratos, precisa de mão de obra especializada dentro da polícia para investigar os autores desses crimes. Então, os bandidos estão verificando que a impunidade é cada vez maior. Um outro golpe também é o golpe do Pix. Esse é bem mais recente, até porque o Pix é uma realidade recente. Isso aí. A pessoa recebe um vídeo explicando como você faz para fazer um Pix e receber o valor em dobro. Então, o vídeo explica que se você enviar um valor no mínimo de R$10 para um determinado CPF, 5 ou 10 minutos após o Pix, o valor vai voltar em dobro para sua conta bancária. Normalmente, a vítima de um estelionato, que nesse caso seria uma situação de estelionato, ela também vê ali uma oportunidade de um ganho fácil. Uhum. E aí a pessoa vê no vídeo ali essa oportunidade, o que faz? Vai lá, transfere R$100, R$20, R$50, enfim, quanto achar interessante transferir para aquele CPF, e é óbvio que o valor não volta em dobro para a conta. E tem outros golpes, doutora Ana? Outros golpes que a gente vê também, e esse também é bem recente, essas contas digitais, né? Esses bancos digitais em que a pessoa abre uma conta corrente ou uma conta poupança num banco digital. E essas informações ficam armazenadas digitalmente. E esses golpistas, eles têm essa expertise de conseguir esses dados através de phishing, de farming. Eles conseguem descobrir a sua conta, o seu CPF, e conseguem, através do próprio correntista, muitas vezes, as suas senhas. Doutora, a senhora pode nos dar um exemplo para a gente entender um pouco melhor? Por exemplo, eu mando para você um link dizendo que você foi beneficiado com livros. Uma editora, ela está fazendo aniversário, então ela está presenteando algumas pessoas com alguns livros. E aí te envia um link para você clicar nesse link e ter acesso a esses livros. Uhum. Você clica no link, nesse momento, eles conseguem adentrar no seu celular, adentrar no seu computador, no seu notebook e conquistar e pegar essas informações. Os bancos tradicionais também estão na internet, né? A gente pode também ter esses problemas nos bancos físicos, porque eles também estão dentro da internet. A gente também consegue fazer várias articulações na nossa conta através da internet. Verdade. Em relação à pergunta que você me fez sobre quem são os mais afetados com esses crimes, eu costumo chamar os mais afetados de digitalmente vulneráveis. Quem são as pessoas digitalmente vulneráveis? Normalmente são as crianças, os adolescentes e os idosos. Mas não porque eles sejam menos capazes, não é isso. É porque, na verdade, no caso dos idosos, eles são de uma geração em que a gente não tinha internet, que a gente não tinha esse mundo virtual, esse mundo digital. Então, para eles, é tudo muito novo. E, por conta disso, eles não têm talvez essa malícia de
entender que eles podem estar sendo ali vítimas de golpes digitais. No caso das crianças, é a própria imaturidade que vão fazer com que essas crianças e adolescentes que já têm rede social, que já têm WhatsApp, que já têm um celular, possam acabar se envolvendo nesses golpes. Paulo, hoje a gente verifica, e eu com a minha experiência prática como advogada criminalista, que não temos exatamente um perfil de pessoas que caem nesses golpes digitais. Você vai encontrar... qualquer um potencialmente poderia cair. Exatamente. Olha, eu tenho colegas promotores de justiça, juízes, delegados que já caíram em golpes digitais. Agora, é bem verdade que o idoso ele tem uma vulnerabilidade digital maior do que uma pessoa que não tem uma certa idade, que nasceu com a internet, que já tem assim essa facilidade com a malícia até, né? Malícia digital, isso aí. Apesar de que, Paulo, eu tenho poucos casos de idosos que foram vítimas desses crimes que eu mencionei aqui com você ainda há pouco. O que eu vejo mais de idosos sendo vítimas são extorsões digitais. Pessoas que ligam para esses idosos dizendo que sequestraram seus netos, seus filhos e que exigem que eles façam uma transferência bancária num valor para poder liberar o falso sequestrado. Na verdade, não tem sequestro nenhum, na verdade é um golpe. Há quem entenda, inclusive, que isso não é nem extorsão, isso seria estelionato, mas enfim. Porque o idoso, ele vê aquela situação, ele é pego de surpresa, né? E ele não tem aquela malícia de enrolar, entre aspas, o golpista, o falso sequestrador, para verificar se realmente houve um sequestro ou se é mais um golpe. Perfeito. Agora, Rita, a gente tem cerca de 50 mil idosos, né, que são atendidos regularmente pelo SESC no Brasil, todo o Brasil, isso somente pelo projeto de trabalho social com os idosos, né, fora nas demais ações. E isso é uma geração, como dizia a doutora Ana Paula, que não nasceu com internet, com uma vida online, né? Como é que o SESC vem trabalhando as ações de inclusão digital com os idosos? Bom, Paulo, é bem importante essas questões que a doutora Ana trouxe agora. Realmente, não só a geração dos idosos, a minha própria geração é muito diferente da geração dos meus filhos, das crianças que já estão aí com um computador, com um celular na mão. A gente tem que se esforçar para entrar nesse mundo. O SESC, ele há mais de 50 anos, ele vem trabalhando com a pessoa idosa. Pessoa idosa, né, entende-se aqui, pessoa com mais de 60 anos, 60, 70, 80, né? Cada vez a gente vive mais e com mais qualidade de vida. Então, a gente atende pessoas de todas as faixas etárias, acima de 60 anos. Há algum tempo, a gente vem investindo na questão da inclusão digital, porque é alguma coisa que a gente percebe que a gente precisa cada vez mais está trabalhando, está discutindo, está criando projetos que conversem sobre isso. Nós temos vários projetos, inclusive intergeracionais, onde a gente junta o jovem com a pessoa idosa para discutir a questão da internet, para um ajudar o outro. Então, a gente tem cursos que tem a tela do banco para ajudar, facilitar. Como é que eu entro, como é que eu mexo, como eu mexo com segurança. A gente tem várias formações, né, e cursos onde a gente pode acessar o celular, acessar redes sociais, né? E as redes sociais, elas são fundamentais, porque elas ajudam não só a questão da informação, mas a questão do acesso ao filho que mora distante, que está numa outra cidade, e que nesse momento do isolamento social foi profundamente importante, porque a solidão, nesse momento, foi alguma coisa muito vivenciada por todos nós, né? Nós tivemos que ficar em casa, nós tivemos que sair das ruas, sair da circulação, tentar o máximo possível esse isolamento por conta da Covid-19. E uma coisa que a gente já vinha trabalhando, que é essa questão da inclusão digital, ela precisou ser reforçada ainda mais. Porque nesse momento o trabalho social com idosos teve que se reinventar e trabalhar online.
Os idosos foram para casa, nós todos fomos para casa e o trabalho ficou totalmente virtual, totalmente online. Fomos todos meio forçados a migrar, né, para esse ambiente virtual, online, digital. Nossos trabalhos, nossa vida, a escola das nossas crianças, todas as relações. E as relações dos idosos também. Então, nós, do trabalho social com idosos, começamos a nos reinventar e dar muito mais força ainda a essa questão que a gente já vinha discutindo e já vinha trabalhando com eles. Então, todas as nossas atividades, elas viraram online. Então, a gente começou a fazer ensaio de coral, festa junina, trabalho com memória, discussões, trabalho com a saúde, tudo de forma online. Então, nós fomos fazendo protocolos, nós fomos apoiando a pessoa idosa, né, a poder entrar com mais facilidade no computador, numa rede social, a conversar com a sua família, com seus filhos, com seus familiares, a mandar fotos, a fazer, por exemplo, lanches juninos em casa e postar essa foto. Então, eles continuaram conectados pelas redes sociais. Então, isso ajudou muito, né, sim. A essas relações e também a afastar um pouco desse isolamento, que foi muito difícil, que está sendo muito difícil e muito solitário. Eles puderam manter as relações. A gente sabe que isso não é para todo mundo, que precisa ter internet, precisa ter um telefone ou um computador, claro, um bom acesso, uma boa rede. Não é para todo mundo. Os que a gente não conseguiu através das redes sociais, a gente tentava o telefone também, né? Para poder conversar, para poder saber como é que esse idoso, essa idosa aí estava e dar esse apoio para eles. Sim, muito interessante, muito interessante. As maneiras que a gente acaba tendo que encontrar, né, para poder acessar essas pessoas, né? Agora, doutora Ana, como é que as pessoas, e particularmente os idosos, né, podem se prevenir, né? E também o que a gente faz quando a gente cai num golpe desses? Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender que a internet, eu costumo dizer que é um mal necessário. Não dá para a gente viver hoje nessa geração 5.0 aí, sem a internet. E os idosos estão aí para acompanhar essa evolução e são muito bem-vindos, claro, sempre. Então, ninguém vai chegar para um idoso e falar, olha, não mexa na internet, não tenha rede social, não use o WhatsApp, isso é completamente inviável. Exatamente, a ideia não é essa. A ideia não é a gente regredir e não ter mais a internet como meio de trabalho, de comunicação, de vida social e etc. Então, assim, eles têm que continuar usando cada vez mais. Eu acho que, primeiramente, a informação é o ponto crucial. Esse podcast, por exemplo, os idosos que ouvirem estarão já aí antenados para alguns tipos de golpes e como eles podem fazer para se prevenir. A mídia, as próprias redes sociais, a própria família tem que estar sempre inteirando ali o idoso dessas possibilidades. Sem criar temor, sem fazer com que crie ali um trauma de internet, um trauma digital. Não é essa a ideia. Existem sites que são especializados em divulgar listas já contendo esses golpes. Por exemplo, www.fraudes.org, www.quatrocantos.com são alguns exemplos de sites que monitoram esses tipos de golpes, pegam informações de pessoas que já sofreram golpe e colocam ali para que você não possa passar pelo mesmo problema. Outra forma de prevenir é você ter senha para tudo. Senha para entrar no WhatsApp, senha para acessar o e-mail, senha para acessar as redes sociais e, preferencialmente, senhas que não sejam de fácil dedução. Tipo, data de nascimento, dos netos, dos filhos, a sua própria data de nascimento, letras do seu nome, números repetidos. Agora, é óbvio que a gente está falando aí de pessoas que possam não ter um recurso de memória tão bom quanto tinham quando eram mais jovens, né? Então, sim, a gente fica com essa sensação de, caramba, como é que eu vou decorar tantas senhas? Se já é difícil para a gente, que ainda não chegou nessa fase da terceira idade, imagina para eles, né? Então, eu sei que é difícil decorar tantas senhas, mas esse é o ideal mesmo, tá? Você tem uma senha para cada coisa, não a mesma senha para tudo. Certo. Além dessa questão da senha, os próprios filhos, os próprios netos podem auxiliar os seus idosos.
colocando no celular deles aplicativos de monitoração. Lógico que isso tem que ser feito com muito cuidado, para o idoso não se sentir invadido na sua privacidade, mas com uma boa conversa, explicando que isso pode prevenir golpes, inclusive patrimoniais, o idoso vai aceitar que sejam colocados esses aplicativos e aí você vai ter acesso ao que ele está baixando, ao que ele está pesquisando e vai poder ali, de certa forma, monitorar se ele está caminhando para ser vítima de um desses golpes. E orientar esses idosos, por exemplo, quando receber uma mensagem de alguém com algum link, não clicar no link antes de saber a procedência. Quando receber ali o pedido de alguém para pagar um boleto, verificar que valor é esse, que boleto é esse, quem é essa pessoa, de repente fazer um contato visual com essa pessoa através da webcam, ou então ir ligar para essa pessoa e falar, olha, é você mesmo que está mandando esse boleto para eu pagar, para tentar minimizar as possibilidades de cair nesses golpes mais comuns de internet. E entender que nada é muito fácil. Tudo que vem muito fácil, a gente tem que desconfiar. Ah, você ganhou um prêmio. Ah, você vai receber o valor do Pix em dobro. Desconfie, né? É muito difícil você ter esses benefícios assim de forma tão tranquila em sociedade. É verdade. E se você for vítima de um golpe, procurar um advogado criminalista para ele te dar as orientações, inclusive na colheita de provas. Certo. Mas vai ser difícil, talvez, alcançar a autoria deste golpe. Com certeza. Então, bem complicado. Isso. Se você auxiliar a polícia investigativa na comprovação do golpe em si, já é um bom começo. Printando as telas, guardando os documentos, anotando os horários em que o golpe aconteceu, rememorando toda a sequência do passo a passo até você descobrir que você foi vítima de um golpe, porque às vezes você descobre isso dias depois, às vezes até meses depois. E a polícia vai buscar, através dessas tecnologias, a autoria desses golpes, mas sempre buscando a assessoria de um advogado, preferencialmente um advogado na área criminal, para te acompanhar na delegacia. Existem delegacias especializadas em crimes digitais. É interessante que você tenha essa assessoria de um advogado, mesmo sendo vítima. Muita gente acha que a figura do advogado é somente quando você é acusado de um crime, mas não. A própria vítima também vai precisar dessa assessoria, com certeza. Perfeito, perfeito. Agora, Rita, a gente sabe que o SESC realizou uma pesquisa focada em como atender melhor, né, os idosos por meio de canais digitais. Isso por conta da pandemia e todo esse isolamento social aí que a gente vem falando, né? Agora, quando é que essa pesquisa foi feita e que resultados a gente conseguiu colher a partir dessa análise? Paulo, você tocou num ponto bem bacana, bem importante. Quando a gente se viu atendendo mais de 50 mil idosos pelo Brasil inteiro, porque a gente tem o trabalho com idosos de norte ao sul do país, em todas as unidades do SESC, né, em todos os estados. E aí a gente se viu, diante da pandemia, do isolamento em março, né, de 2020, foi uma questão. E aí a gente parou e pensou, né, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai continuar esse atendimento à pessoa idosa? Continuar fortalecendo essa relação, esse vínculo que eles têm entre si e com o SESC. E aí a gente, então, em abril do ano passado, a gente resolveu fazer essa pesquisa. Fizemos uma pesquisa online, conseguimos conectar, né, com 11 mil idosos pelo Brasil inteiro e fizemos uma pesquisa em que eles poderiam responder como é que eles estavam, como é que estava a saúde dele, como é que eles estavam se alimentando, quais eram os medos deles, as ansiedades, naquele momento tão novo, né, que todos nós estamos vivendo. Então, foi bem interessante, porque com essa pesquisa a gente pôde reorientar o nosso trabalho. A gente pôde entender que o nosso trabalho, a partir de então, precisava dessa força, precisava ser totalmente online, inclusive para a segurança dos idosos e de todos nós, né? Porque no início da pandemia se começou a acreditar que era necessário que só os idosos ficassem em casa, né? O que se chamava do isolamento vertical. E depois, com as pesquisas, né? Era tudo muito novo.
a gente começou a entender que não, precisávamos todos ficar em casa. E aí, quando a gente fez essa pesquisa, a gente percebeu muitas coisas. Uma coisa que eu destaco, que foi assim, bem importante, que foi que 30% dos idosos e idosas que responderam residiam sozinhos. Certo. Então, eles não moravam com família, com amigos, com cônjuges, eles moravam sozinhos. São idosos autônomos. São os idosos que estão aí no mundo, andando, passeando, conhecendo as coisas, frequentando as unidades do SESC, né? Contribuindo para a sociedade, para tudo isso que a gente está vivendo. Fora esses 30%, existia mais um percentual expressivo que moravam com seus companheiros e companheiras, seus cônjuges, que também tinham mais de 60 anos. Então, daí, a gente já entende que não tem como esse idoso ficar totalmente dentro de casa, como se esperava. Esse primeiro momento da pandemia, do isolamento, foi um momento muito difícil para os idosos, porque foi um momento de muito preconceito. Os nossos preconceitos já existentes na sociedade, né, do idadismo, que é essa questão de você ter preconceito de acordo com a idade da pessoa, eles vieram à tona. Eu acho que todo mundo deve ter recebido pela internet, né? Você deve lembrar, Paulo, o cata-velho, deixa esse velho dentro de casa. Verdade, né? O que esse velho está fazendo na rua? Então você passava no mercado e você via um velho fazendo uma velha fazendo a sua compra e, esse velho está fazendo na rua, bota esse velho para dentro de casa, ele vai se contaminar. Se botar esse velho para dentro de casa, a sociedade está salva. Parecia que ia ser isso, a gente podia estar na rua. Quando se descobriu... culpar os idosos, né? As pessoas estavam culpando os idosos da pandemia. Exatamente, né? Exatamente. Começaram a achar que só o idoso é que se contaminava, que era por culpa do idoso que a gente estava preso em casa, que era por culpa do idoso que as crianças estavam sem escola. Então, assim, totalmente absurdo. Foi uma fase muito difícil. No início se pensava até em vacinar só os idosos. Depois começamos a ver que não, com as descobertas da ciência, dos estudos, que, claro, né, com o envelhecimento do corpo, ele passa por várias transformações, inclusive uma queda gradual da imunidade, mas que outras categorias, e aí com as questões das comorbidades, ou até não, iam sofrer e sofreram da Covid com grandes gravidades, né? E agora, no momento em que a gente já vacinou a maior parte da pessoa idosa, a gente vê as internações de outras idades de 18, 19, de 20 e poucos anos, mas bem mais jovens, né? Também estar internado, também estar em situação de gravidade. Então, a gente teve que superar e trabalhar muito, né? E o SESC teve que trabalhar muito essa questão também com a sociedade. Nós fizemos campanhas para discutir isso. É necessário que todos estejam dentro de casa, é necessário que todos usem máscara, que todos usem álcool gel, que todos se protejam, cada um dentro da sua situação, dentro também do que é possível. Existem funções, existem trabalhos que não podem parar, né? Que são essenciais para que a gente possa continuar. Como todos os trabalhos ligados à alimentação e aos profissionais de saúde, né, e etc. Mas daí é muito importante a gente estar discutindo, né, dentro disso tudo, quem é essa pessoa idosa, quem é esse velho e velha. E por que eu falo velho e velha, né? Eu não falo isso de uma forma pejorativa, porque é isso, a gente precisa ressignificar essa palavra, né? Porque às vezes o próprio idoso, o próprio velho diz, eu não quero ser chamado de velho, porque na cabeça de todo mundo, aquela cadeira velha, aquela coisa velha que não serve mais, e aquela roupa velha, usada que está lá, que é boa, que contribui, que a gente está sempre usando e vestindo. Vamos ressignificar quantas coisas são antigas, são velhas e são os nossos patrimônios, são aquelas coisas que a gente tem de melhor. Porque o velho teve uma história? Sim. Mas não é porque o velho teve uma história, é porque ele tem uma história. E aí eu acho que essa é a diferença. A gente não tem que trabalhar a pessoa idosa, o velho, vamos deixá-lo na sociedade porque ele teve uma contribuição. Não, gente, ele tem uma contribuição. Qual é a melhor etapa da vida? É a juventude? Tem problemas. É a adolescência? Tem questões. É a adultice? Tem questões. É a velhice? Também tem questões. A melhor etapa da vida é essa, que está na nossa mão hoje. É essa que a gente pode mudar. Sabe, o passado a gente construiu, o futuro é uma coisa que ainda vem, mas o hoje a gente pode mudar.
Então a gente costuma ser muito romântico nessa visão. Claro, né, que a gente tem uma história construída pelaquela pessoa, a gente tem a contribuição na ciência, na vida, na educação, na família, mas essa pessoa idosa, ela ainda está contribuindo, e essa é a diferença. É isso que a gente tem que entender. Ela está hoje, nessa situação de Covid, contribuindo. Ela é o pai, ela é a mãe, ela é o avô, ela é o fulano de tal, ela é o cientista. Ela está aí na sociedade, o tempo dela não passou. O tempo dela é hoje. Tem toda uma construção, tem toda uma história, mas tem a realidade. E essa é a inversão, né? Às vezes a própria pessoa idosa fala, não, mas dentro de mim tem um coração jovem. Não, dentro de mim tem um coração velho funcionando, muito bom, contribuindo. Então a gente pode até usar, qual é a melhor idade? Muitos lugares falam, a melhor idade. A melhor idade é hoje. A melhor idade é essa que eu estou hoje, que eu posso construir e eu posso modificar. É essa que uma pessoa de 90 anos está, que uma pessoa de 70, que uma criança de 5. Porque também a gente dizia, o Brasil é o país do futuro, as nossas crianças. E jogávamos nas nossas crianças uma responsabilidade que é nossa, de mudar hoje, de transformar essa qualidade de vida e transformar o nosso país num lugar bom para todo mundo morar, para todo mundo viver, né? Então, a gente costuma muito dizer no trabalho social com idosos que essa pessoa idosa, ela está no auge, ela vai ter questões de saúde, sim, o corpo envelhece, eu não estou negando isso, mas ela tem projetos de vida, seja aos 60, seja aos 70, seja aos 19, existem desejos, existem vontades, existe sexualidade, né? Existem sonhos, que pode ser sonho de 6 meses, de 1 ano, de 10 anos, né? Não importa. O que importa é você colocar para frente aquilo que você vive, né? E a gente poder criar uma sociedade onde a gente respeite todas as fases da vida, inclusive o envelhecimento. Sim, precisamos realmente repensar essas questões, né? E, assim, a gente está falando dos idosos, né, doutora Ana? E apesar dos idosos serem alvo relativamente mais fácil, né, desses golpes, eles acabam caindo menos nos golpes, principalmente agora. Como é que está se dando isso, assim? Então, recentemente, no final de maio de 2021, nós tivemos uma alteração na legislação, trazendo penas maiores para os furtos eletrônicos e para os estelionatos eletrônicos, que são efetivamente os crimes que estão no auge por conta da pandemia. E lá esse acréscimo de pena também levou em consideração a vulnerabilidade digital dos idosos. Então, a pena é maior quando o furto é praticado contra o idoso e o estelionato quando é praticado contra o idoso, exatamente por conta dessa ideia de que o idoso seria uma presa fácil, seria uma pessoa com mais facilidade de ser ludibriada, de ser enganada, enfim. Entretanto, o que eu percebo é que os idosos são muito mais prudentes por conta da maturidade do que os jovens, os adultos, né, jovens. Exatamente por também não terem ambição, por serem já pessoas que efetivamente não têm muita ambição patrimonial, então não olham para o golpe pensando que podem ali ter alguma vantagem interessante. E por conta disso, eu percebo que o idoso ele só vai efetivamente cair num golpe digital se esse link, se essa informação chegar até ele através de algum membro da família, de algum amigo íntimo. E aí, mesmo assim, por conta da divulgação, né, dos crimes digitais que a gente verifica, os idosos estão super antenados, é impressionante. Eu vejo pelos meus pais, pelos amigos dos meus pais, que não estão sempre com o pé atrás, sempre desconfiando. Não, peraí, isso aqui tá esquisito, deixa eu perguntar para o meu filho, deixa eu perguntar para minha filha se isso aqui efetivamente está certo ou não. Então, eu não vejo os idosos como vítimas mais comuns, mas efetivamente o próprio legislador verifica o idoso como uma presa mais fácil. Em tese, seriam mais fáceis de serem ludibriadas, de serem fraudadas, enganadas. Bem, pessoal, a nossa conversa está excelente, mas infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria saber se vocês teriam alguma dica final, alguma consideração para passar para os nossos ouvintes. Paulo, eu queria agradecer, primeiramente, o convite, agradecer a Rita por ter compartilhado aqui conosco esse bate-papo tão importante e dizer que a gente não precisa ter medo da internet, a gente só precisa utilizar a internet da melhor forma possível e tentar se proteger
desses bandidos, porque eles estão sempre se reinventando, tá? Muito obrigado, Paulo, obrigado, Rita, foi um prazer, foi uma delícia estar aqui com vocês. Somos nós que agradecemos, doutora. Paulo, eu também fiquei muito feliz, que eu acho que esses espaços de discussão são fundamentais. A informação, a gente precisa, né, garantir, enquanto instituição, que essa informação chegue. Uma das questões que a gente viu também naquela pesquisa que eu me referia, que os idosos, eles têm no SESC uma relação de muita confiança, inclusive nessa questão que a doutora Ana colocou, né, de fake news, de informações que não são corretas, eles vêm ao técnico do SESC, aos funcionários do SESC, em que eles já confiam, para verificar, né? Então, um programa desse vai ser muito importante para trabalhar em todos os nossos grupos, no trabalho social com idosos. Queria agradecer a doutora Ana, essas informações que ela traz são fundamentais para todos nós, né? São informações, porque é isso que ela colocou, né? O mundo online, ele se fortaleceu e ele veio para ficar, não tem mais volta. Vamos voltar ao presencial, né, com todas as suas alegrias, com todas as suas dificuldades, mas vamos continuar, né, não tem mais volta, vamos continuar nesse mundo online e a gente precisa entendê-lo, é tudo muito novo, tudo muito recente. Queria agradecer muito poder estar aqui, poder falar um pouco do nosso trabalho, um trabalho que é tão querido, né, pela gente, que a gente faz, e aí eu falo em nome de todos os técnicos, de todas as pessoas que constroem o trabalho social com idosos pelo Brasil, né, que militam nessa causa, que acreditam mesmo nesse empoderamento da pessoa idosa, em tratar a pessoa idosa como, não como coadjuvante, mas como autor da sua história, como autor desse nosso trabalho também. A gente não trabalha para o idoso no SESC, a gente trabalha com o idoso, né, o que é muito diferente. E Sim. A gente tem tido, agora recentemente, vocês devem estar acompanhando, muitas lives discutindo a velhice como doença, né? Que é a questão do novo código, do CID, né? Do Código de Doenças, que está para ser lançado. E mais uma vez a gente queria afirmar isso, a velhice é uma fase da vida, com suas dificuldades e com suas alegrias, e não uma doença. É uma fase que pode ter, sim, qualidade de vida, né? E que bom que a nossa população está envelhecendo e que ela possa envelhecer com garantia de direitos, né? Com todas as questões, né, boas da vida e que a gente quer construir. Então, obrigado, Paulo, obrigado, doutora Ana, por todas essas informações tão relevantes que vão ter um significado muito importante no nosso trabalho. Olha, só eu que agradeço, Rita, e também a doutora Ana, excelentes colocações. E agradeço também a todos que nos acompanham aí pelo Brasil afora e até o nosso próximo podcast Difusão SESC. Difusão SESC.